Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, pode se assentar. Essa música é muito boa, sim ou não? Pô, que música, já deixa no gatilho, a gente canta ela no final de novo. Pronto, muito bom, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Talvez você esteja olhando hoje de manhã e dizendo, tem um pouco menos de gente hoje de manhã na igreja. Vale a pena lembrar que nós estamos tendo um retiro lá na chácara e tem em torno ali de 80 pessoas, pelo menos, envolvidas, desde os participantes, equipe de trabalho e alguns pais que com certeza também já devem estar indo para lá para pegar os seus filhos, retiro de adolescentes, que acaba daqui a pouco. Nós estamos na penúltima palavra da série Meu Gênero Vem de Deus. Semana que vem nós fechamos essa série e eu recomendo firmemente a você que você assista todas as palavras da série na nossa playlist no canal do YouTube. Pega uma noite, aquela que você escolhe para maratonar uma série na Netflix e maratona essa série, pronto, vai te ajudar na sua mente, no seu coração. Então hoje nós estamos pregando a penúltima palavra, na semana que vem encerramos essa série. Apenas para te situar, estamos nessa série Meu Gênero Vem de Deus, falando dessa problemática da ideologia de gênero nos dias modernos. Já construímos bastante os conceitos da ideologia de gênero, essa distinção entre gênero e sexo, sexo como biologia, o gênero como construção social. E hoje eu quero trazer uma palavra aos nossos corações, a quarta palavra da série, que se chama Entre na Batalha. Entre na batalha pela fé. E por isso nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Judas. Sim, existe um livro na sua Bíblia que se chama Judas. Primeira coisa. Segunda, se você me perguntar qual capítulo, é sinal que você nunca leu esse livro. Então, abra sua Bíblia em Judas. Outra dica para facilitar, se vier de trás para frente, vai mais rápido também. É o último livro da Bíblia antes de Apocalipse, tudo bem? Então, Judas, nós vamos ler dos versículos 1 a 4, também será projetado. Você que está em casa nos acompanhando, quando você estiver assistindo, vendo essa ministração também, vamos usar bastante as telas para que você tenha acesso às informações. E Judas, a partir do versículo de número 1, de 1 a 4, diz a palavra assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, ilumina nossas mentes e coloca, Pai amado, algo novo em nossos corações também, na certeza de que há um chamado da Tua Palavra, para que nós batalhemos nesses dias, batalhemos pelas virtudes e pela fé como ela é, genuína, pura e santa. Fala ao nosso coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu tenho para mim, irmãos, convictamente, de que as questões homossexuais nos dias de hoje são a maior batalha que a igreja cristã enfrenta. A gente tem vários desafios, mas a maior de todas, nesse momento da história da igreja cristã, são as questões ligadas à homossexualidade. Por mais que a gente não esteja falando especificamente sobre homossexualidade nesses dias, a ideologia de gênero, ela perpassa, porque no final das contas a ideologia de gênero também deseja que seja livre essa relação entre pessoas do mesmo sexo. Então esse é um problema tão grave, tão severo, com relação à oposição à fé, que eu penso que as demandas de gênero exigem que a igreja ela vai ser comprometida, ou seja, ou ela vai se comprometer com os seus valores, com aquilo que ela pensa, com aquilo que ela acredita, ou ela vai ser quebrada, ou ela vai ser esmagada. Você diz, pastor, a igreja ela jamais pode ser, ela é a noiva vitoriosa de Cristo Jesus. Eu entendo isso como um chamado eterno de Deus, a igreja realmente ela jamais some, mas uma igreja que não se posiciona em seus valores, ela vai minguando sim, é só olhar para a Europa, é só olhar para a Inglaterra, o que era templo hoje é boate. Então,
essa demanda homossexual, a demanda da ideologia de gênero, levará a igreja a um ponto em que ela, ou se ela vai se comprometer profundamente com as suas convicções, ou ela vai ser esmagada, ela vai ser levada a uma submissão forçada aos posicionamentos sociais, aquilo que a sociedade diz, aquilo que a sociedade pensa. Então nós seremos levados a um limite, realmente, de um posicionamento profundo e radical, ou nós vamos ter que ceder às pressões modernas. E eu queria hoje deixar essa palavra, tem muita coisa para dizer, eu estou monitorando o horário para a gente não ir demais aqui, para sairmos num horário bom. Mas eu tenho observado isso, e eu tenho visto que especialmente parece que para a geração mais jovem essa ficha ainda não caiu. A gente que já está com uma certa idade, aí perto dos 40, ou passamos dos 40, a gente enxerga isso com mais clareza, mas essa geração de 18 a 35 anos, eu percebo que eles ainda estão assim observando isso, dizendo, não, dá para a gente contornar, dá para a gente conciliar, dá para a gente ir meio que levando todo mundo, porque parece-me que essa geração mais jovem, eles têm um 11º mandamento, a gente tem 10, eles têm o 11º, e o 11º mandamento é algo do tipo, serás legal. Parece que esse é o 11º mandamento da juventude, serás legal, a gente tem, né? Não terás outros deuses, não sei o que lá, e o 11º mandamento dessa juventude parece ser, serás legal, em todo tempo você é uma pessoa bacana, soft, gente boa, você não vai correr o risco de ofender ninguém, você não vai se interpor ao pensamento de ninguém. Então quantas vezes, especialmente de 5 anos para cá, eu sou interpelado, às vezes no final de um sermão, quando a gente é mais duro, quando a gente fala algumas coisas assim, e pessoas nos tiram de lado, falam, pastor, acho que esse seu sermão hoje não foi muito legal, foi um sermão muito legal, não foi aquele sermão assim do amor de Deus, sabe, assim, quantas vezes você pensa isso mesmo, né? E eu digo sempre assim, não mate o mensageiro, eu só estou entregando a mensagem, fala com Deus, não é? Então, a gente começa a ter esse tipo de interpelações, quando a gente se posiciona mais firmemente. Então, diante desse problema que está acontecendo nas redes sociais, nas vias públicas, nas escolas, eu olho para essa geração mais jovem, parece que eles têm um certo receio de tomar uma posição pública ou de tomar uma posição bíblica e dizer, não, eu não penso assim. Não é assim que a gente pensa, as minhas convicções estão baseadas em outro lugar. E aí você percebe que se você toma qualquer tipo de posicionamento, e a gente teve casos recentes aí que ferveram nas redes sociais, se você toma um posicionamento, seja ele simples como for, as pessoas se ofendem. E aí é engraçado que as pessoas passam a te ofender porque você foi ofensivo. É engraçado isso, né? Você foi ofensivo e elas te ofendem porque você foi ofensivo, e você não pode ser ofensivo, e é por isso que eu estou te ofendendo. Faz parte dessa loucura, desse pensamento moderno que não tem mais estribeira para as palavras. Então, essa nova geração, eu estou preocupado porque parece que ainda não há dentro do coração deles uma força, um vigor, um ímpeto para se posicionarem e dizer, não, eu preciso batalhar pela fé na qual eu creio. Parece que eles estão mais preocupados em serem legais do que de fato defenderem aquilo que eles acreditam. E se você deseja, eu vou deixar isso aqui gravado para a posteridade futura, se você deseja o aplauso e o reconhecimento das pessoas, você jamais conseguirá seguir a Jesus. Se você deseja ser aprovado pelas pessoas, você jamais conseguirá seguir a Cristo, porque existem vários momentos em que seguir a Cristo é exatamente se opor àquilo que as pessoas pensam, àquilo que a sociedade pensa. Então, toda vez que você se posiciona por um valor, seja ele qualquer, você corre o risco de ser ofensivo. Eu não estou dizendo para ninguém aqui ofender ninguém, nós não somos assim, mas muitas vezes a gente, por se posicionar-se é correr o risco de ofender alguém, e isso não soa legal, isso não soa amoroso, isso não soa como Deus que é amor. E eu queria construir um fundamento aqui para você hoje, rápido, daquilo que Judas disse, e aí eu quero responder algumas objeções modernas para te dar uns fundamentos de algumas coisas que a gente pode falar nessa sociedade de hoje. E a primeira coisa que Judas está nos ensinando aqui, Judas não é o Iscariotes, tá bom, irmãos? Judas é irmão de Tiago, irmão de Jesus, esse que está escrevendo. E Judas vai nos dizer no versículo número 1, ele vai deixar claro, a primeira coisa que eu quero te dizer hoje, é que a batalha é para todos os chamados. A batalha pela fé é para todos. Olha o que ele vai dizer no versículo número 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Você pode se perguntar, para quem que Judas está escrevendo esse texto que conclama a batalha pela fé? Judas está escrevendo para os chamados, para os amados em Deus e o Pai
e para os guardados em Jesus Cristo. Resumo da ópera, para quem que ele está escrevendo? Para nós. Ele está escrevendo para mim e para você, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para todos os que foram chamados em Cristo Jesus, porque às vezes parece que essa ideia de defender a fé é para um tipo de SWAT da igreja, sabe assim? Não, isso aí é para as forças especiais do cristianismo, vamos defender a fé, então vamos chamar um apologeta, vamos chamar um teólogo, isso é coisa para o pastor, isso é coisa para líder, esse negócio de defender a fé, de argumentar, de falar dos nossos valores, a gente vai tocando o barco do jeito que dá, então a gente tem que chamar esses caras da fé que manjam de sociologia, de filosofia, de biologia, que sabem, né, quem foi Simone de Beauvoir, quem foi Foucault, quem foi não sei quem é para esse pessoal que tem que defender a fé, eles sabem tudo, eles sabem inclusive as coisas sobre aquilo que eles não sabem, eles também sabem, sabe esse tipo de pessoa? E aí, a gente acha que esse negócio de se posicionar contra a ideologia de gênero, ou contra os movimentos homossexuais, isso é para pastor, isso é para presbítero, isso é para teólogo, mas surpresa, esse texto de Judas está nos dizendo que a batalha pela fé é para todos os chamados, para todos nós, para todos aqueles que estão debaixo do amor de Cristo Jesus. Então, lidar com a questão da ideologia de gênero não é só para os grandes líderes da igreja, não é só para as grandes cabeças pensadoras e iluminadas, essa questão é minha e sua. Por quê, irmãos? Porque essa é uma questão que não está mais só batendo os anais do pensamento filosófico ou das grandes academias, ela está batendo a minha porta e a sua porta, sim ou não? Ela está lá dentro do seu trabalho, os seus colegas de serviço falam sobre isso, o seu filho ouve sobre isso na escola, o seu filho conhece um amiguinho, o amiguinho tem uma posição e os pais pensam diferente, isso está, desculpa eu dizer isso, mas eu preciso que você entenda a gravidade, isso está quase no ar que a gente respira, é só você pôr numa propaganda de TV, então isso invadiu as nossas vidas e não tem como a gente negar isso. Então a chamada, a batalha pela fé é para todos nós, do menor ao maior, do mais culto ao mais inculto, essa é uma chamada para mim e para você, a gente não pode ficar neutro diante desse quadro que a gente está vivendo. Segunda verdade que eu queria dizer para você hoje de manhã, segundo o texto que Judas está nos escrevendo, que defender a verdade é um ato de amor. Defender a verdade é um ato de amor, versículo de número 2, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, ele vem construindo uma cadeia de raciocínio, primeiro a todos, agora eu quero que vocês se lembrem disso, a misericórdia, a graça, a paz e o amor, sejam multiplicados para vocês. Estão comigo até aqui? Mas olha o que ele diz no versículo de número 3, pode projetar por gentileza. Tem gente que acredita que esse negócio de se posicionar e defender a fé não é um ato amoroso. Versículo 3 ele vai dizer assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sabe que essa palavra diligência, batalhar, ele está importando termos de guerra e termos de luta. São palavras que eram usadas para os tipos de esporte que já existiam, de contato, de arte marcial e de luta corpo a corpo. É isso que ele está dizendo. Não é um envolvimento comunitário, é um envolvimento pessoal, diligentemente batalhar. Essa batalhar era aquele momento em que a pessoa travava uma luta corpo a corpo com o outro. Ele está dizendo, é uma conclamação pessoal. Só que é interessante que ele, antes de falar, você tem que batalhar, ele te lembra, o amor tem que ser multiplicado no seu coração. Ou seja, graça, paz e amor multiplicados em mim, me levam a uma batalha pela fé. Então eu queria dizer uma coisa para você hoje de manhã. Você só pode dizer que ama aquilo que é certo, se você defende aquilo que é certo. Você não pode dizer que ama uma coisa se você não defende aquilo. Eu amo a minha esposa, e você não está disposto a defendê-la de um mal e de um perigo. Eu amo os meus filhos, mas você não está disposto a defendê-los de um mal e de um perigo. Eu amo a Deus, eu amo a fé. Não que a gente precise defender Deus, tudo bem, irmãos? Mas a fé sim, eu amo a fé cristã, mas eu não estou disposto a defender aquilo, então eu não amo. Porque aquilo que a gente ama, a gente está disposto a defender. Tudo que é amado é defendido. Qual é o problema da nossa geração com relação ao amor? É uma conversa longa. Eu já preguei sobre isso aqui uma vez na igreja. É que a nossa geração só consegue definir amor horizontalmente. Eles acham que o que é amor de verdade é aquilo que as pessoas dizem ser amor. Só que o cristão, ele não enxerga o amor só na horizontal, ele enxerga o amor na vertical. Ele entende que o amor verdadeiro vem do céu. Nós gostamos de citar aquilo que João diz, Deus é amor. Bom, se Deus é amor, e se ele
é amor desde que antes que nós existíssemos, então o amor é precedente a nós, sim ou não, irmãos? Então existe uma existência do amor, e existe uma definição de amor que é anterior àquilo que eu penso ser amor, e a nossa geração mais nova, eles querem enxergar o amor somente por aquilo que as pessoas dizem ser amor, e se esquece que o amor também está na vertical, na definição de amor que Judas está nos trazendo, ele está dizendo, paz, misericórdia e amor, e aí ele está evocando paz, não como paz aquele sentimento, eu estou tão bem com as minhas atitudes, não é isso, sempre que a Bíblia está falando de paz, ela está falando da paz de Deus. E como que um homem tem paz de verdade? Ele só tem paz no momento em que ele se reconcilia com Deus, essa é a paz de Deus. Ele só tem entendimento daquilo que é amor, quando ele encontrou a paz de Deus. Ele só tem entendimento real daquilo que é amor, quando ele entendeu o que é misericórdia. Deus teve misericórdia de mim na cruz do Calvário, Ele não me deu aquilo que eu merecia. Então qualquer pessoa que não tem paz de Deus, e que não entende o que é misericórdia de Deus, não consegue jamais abarcar o conceito completo de amor, ele sempre vai ser capenga, ele sempre vai ser defeituoso. Então, é por isso que a gente precisa entender o que seja de verdade a verdade, o amor de verdade, e o amor de verdade sempre vai estar do lado da verdade. Isso é amor. O amor não negocia a verdade em momento algum. É por isso que quando a gente entende o que é o amor de Deus, a gente não pode mais negar a verdade, porque se eu nego a verdade para alguém, eu não amo aquela pessoa. Então, sempre, deixa eu dizer isso de uma maneira suave hoje de manhã, você não pode negar uma verdade que vem de Deus só para apaziguar um pecador. Você não pode negar uma verdade que vem de Deus só para anestesiar uma pessoa enquanto ela vai para o inferno. Eu estou tentando ser legal hoje de manhã. Você não pode, porque se você evita de dizer a verdade para alguém só para que ela continue apaziguada com as suas atitudes, você não a ama de verdade. Não a ama, é por isso que Deus nos ama a tal ponto de dizer que nós somos pecadores e precisamos mudar. E todas as vezes que você abre mão do amor vertical por causa do amor horizontal, você é um idólatra. Porque o que é idolatria? É eu não me opor ao pecado. Não vou me opor ao pecado, não vou me opor à atitude do pecador. Então a partir daquele momento eu passo a idolatrar mais a perspectiva dos relacionamentos horizontais do que a perspectiva do relacionamento vertical. Terceiro, que Judas está nos trazendo hoje de manhã, que a verdade que eu gostaria de dizer, batalhas são necessárias para a gente manter a essência. Batalhas são necessárias para que mantenhamos a essência. Alguém dirá assim, pastor, essas questões são secundárias, ideologia de gênero, deixa as pessoas viverem a vida delas, pastor, o que nós temos a ver com isso, deixa isso para lá, o mais importante é a salvação das almas. O mais importante é a salvação das almas, sim ou não, irmãos? Isso é o mais importante, eu sei disso. Mas Judas vai falar exatamente sobre isso. Olha o que ele diz, novamente, versículo de número 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, esse é o propósito, quero falar da salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. Então o que o apóstolo está falando? Ele está dizendo, eu quero falar sobre a coisa principal, e eu estou falando sobre a coisa principal, mas para que a gente consiga falar da coisa principal, nós precisamos batalhar pela fé. Grava o que eu vou te dizer hoje de manhã, a luta pela fé, muitas vezes é um servo da salvação. A luta pela fé é um servo da salvação. Por quê? Porque quando eu luto pela fé, eu estou lutando para que o conteúdo da fé permaneça intacto. Eu estou lutando para que a mensagem que leva as pessoas à salvação continue sendo proclamada do jeito que ele tem que ser proclamado, com toda a verdade. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa, semi-verdade não salva ninguém. Meia verdade não salva ninguém, só salva as pessoas a verdade por inteiro, a verdade por completo. Então não adianta você sair mutilando a verdade e achar que você vai conseguir salvar a pessoa. Deus é amor, é verdade, sim ou não, irmãos? É, só que Deus também é santo e justo. E se eu só pinto um quadro mutilado de quem Deus é, e se eu não batalho pela fé, para continuar dizendo tudo que a fé é, e eu vou permitindo que a verdade vá sendo mutilada, a salvação, que é a coisa principal, deixa de existir. Porque a pessoa só pode ser salva no pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Então não se iluda, quando a gente acha que não precisa defender a fé, e vamos continuar falando de Jesus. Se a gente não defender a fé, nós seremos tolhidos da oportunidade de falar sobre Jesus.
Porque essa é a grande ideia da ideologia de gênero. Só pode haver salvação quando a verdade é completamente anunciada. É por isso que ele vai dizer no versículo de número 4, o que está acontecendo? Versículo de número 4, certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, tem homem ímpio no mundo, sabia? Que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então o que acontece quando a gente não defende a fé? Gradativamente a ideologia de gênero vai transformando a graça em libertinagem. Faz o que você quiser, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você pode fazer, desfazer. Então, deixa eu dizer isso para você hoje de manhã, graça de Deus não é poder fazer o que eu quero. Graça de Deus é receber poder para fazer o que Deus quer. Isso é graça de Deus, eu recebo poder para fazer o que Deus quer. E quando eu não defendo a fé, a graça gradativamente vai se tornando uma hipergraça, uma graça barata, como diria Dietrich Bonhoeffer, onde você pode fazer todas as coisas. E a graça é cara, a graça custa caro, é de graça, mas custa caro. E eu não posso permitir que essas pessoas pervertam o Evangelho. Porque não são poucas as vezes que a gente vê ideólogos da ideologia de gênero tentando distorcer as palavras de Jesus e até mesmo a canonicidade bíblica e os textos da Bíblia que falam a respeito de homossexualidade e de comportamentos sexuais depravados. O que é isso? Isso é uma perversão do Evangelho. Deixe de confrontar os ideólogos da ideologia de gênero, deixe de confrontar as ideias modernas sobre sexualidade, e o que nós vamos ver é um Evangelho pervertido, é um Evangelho subvertido. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho, irmãos, o que é o Evangelho? A Bíblia diz. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu permito que o Evangelho é subvertido, não há mais salvação. É só o Evangelho que salva. Não há salvação em nenhum outro nome que seja o nome de Jesus. E só quem salva é o Jesus. Esse Jesus colorido não salva. Esse Jesus soft, Hello Kitty, ursinho carinhoso, não salva. Ele não salva, só quem salva é o Jesus. Ele vai dizer o único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. É disso que ele está falando, não tem outra. Transformaram a graça em libertinagem. Então, pregue o Evangelho e confronte aqueles que ensinam mentiras. Nós temos que entender que essa batalha é fundamental para que continue havendo salvação sobre a terra. Dado esse fundamento, eu preciso enfatizar isso hoje de manhã. A batalha pela fé é para todos nós. Quantos creem nisso? Digam amém. Deixe Deus renovar no seu coração nessa manhã o seu chamado para que nós possamos combater o bom combate, guardar a fé. Nós precisamos nos levantar e nos posicionar e lembrar-nos que a batalha é para nós, que defender a fé é um ato de amor e que a defesa da fé é necessário para que a essência da fé e da mensagem do Evangelho continue e possa ser pregado na nossa sociedade e na nação onde nós vivemos. Assim, hoje de manhã, eu queria rapidamente te munir de algumas, é que essa linguagem está muito bélica, né? Mas eu ia falar, te dar algumas armas, mas te dar alguns argumentos. Como que eu batalho pela fé? Existem muitos pressupostos que são mais gerais na ideologia de gênero. Você tem vários pressupostos soltos, mas tem alguns que, sobre comportamento, sobre sexualidade, eles meio que se equalizam. Eu separei 8 hoje de manhã. Talvez eu vou me esquecer de algum, quem sabe a gente faz outra parte da palavra sobre isso. Um outro dia, uma outra série. Mas quero dar para você, e eu recomendo que você ou anote ou assista depois. 8 objeções bíblicas aos pressupostos modernos sobre sexualidade. O que esse mundo pensa, influenciados pelo movimento gay e pelo movimento da ideologia de gênero, sobre o comportamento sexual, em linhas gerais? E como que eu posso me objetar, como que eu posso trazer algum tipo de objeção bíblica, tá bom? Não vou ficar falando aqui de sociologia, não, é Bíblia. Os irmãos se lembram na primeira palavra os que estavam, eu disse isso aqui. Como nós respondemos ao mundo que pensa em ideologia de gênero? Nós respondemos com a palavra. Você pode ter bons argumentos cosmológicos, sociológicos, ontológicos, tudo isso aí, filosófico, está excelente, tem que ter mesmo. Mas no final das contas, o que muda o coração de uma pessoa é só a palavra de Deus. Então eu queria 8 objeções bíblicas aos pressupostos modernos sobre sexualidade. O primeiro pressuposto, que é muito comum nos dias de hoje, pode colocar por gentileza, nos diz assim: os tempos mudaram e nós evoluímos. Você já ouviu isso daí? Gente, os tempos mudaram. Quem já ouviu isso aí?
os tempos mudaram, as coisas não são mais como eram. E aí, eu só gostaria de fazer uma pergunta para vocês de manhã. De verdade os tempos mudaram? Sério mesmo? Volta na cultura antiga. Irmãos, homossexualismo não é uma coisa nova no mundo, não. Não começou na década de 60. Isso é desde Sodoma, desde Gomorra. A gente já tem um comportamento homossexual no mundo. E ele sempre foi repreendido desde lá e continua sendo repreendido desde hoje na nossa cosmovisão bíblica. A nossa resposta bíblica é o quê? O mundo não mudou. É só lembrar da cultura grega e da cultura romana. Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala sobre isso. Bom, não dá para entrar aqui no caminho sobre isso, mas tem um pouco a ver sobre o véu, do comportamento que os homens adotavam. Quando ele escreve a Roma, ele vai dizer dos homens que subvertem o seu comportamento, se inflamando de paixões uns pelos outros. Por quê? O Império Romano, que era herdeiro da cultura helenística, da cultura grega, e a cultura grega era extremamente pró-gay. Se tinha uma coisa que eles veneravam, era o comportamento gay. Todo grande senhor tinha um moço para fazer você sabe o quê. Na cultura grega, eles, como enxergavam que a matéria era ruim e só a alma prestava, Platão vai falar muito sobre isso, mas eles tinham ali uma distinção de que o homem ainda era melhor que a mulher, o homem tinha mais valor. É por isso que os jovenzinhos, os mancebos, eram incitados a começar a sua vida sexual com um homem, começar com uma pessoa mais de valor, e você tinha relação com as mulheres só com fins de procriação, mas o deleite sexual, se eu posso dizer assim, era tido entre um homem e outro homem. O mundo mudou? Tudo mudou. O que era errado no passado continua sendo errado hoje. Esse grande ciclo de pensamento que vai e volta, mas o que acontece aqui agora, eu vou entrar nessa seara, rapidinho, só para que você entenda. Por que isso não ganhava, rapidinho, tá? Não tem nada a ver com a palavra. Só para que você entenda, por que a ideologia de gênero ganhou tanto volume nos últimos 20 anos, ou nos últimos 10 anos? Se você olhar para a história, existem 3 tipos de homem, a sociologia diz. Primeiro existiu o homem religioso. A igreja dizia, era verdade, esse era o homem religioso, a igreja tinha poder de Estado. Com a revolução, o racionalismo francês, com a revolução cultural e depois, quando a ideia da modernidade vai surgir, o iluminismo vai dizer assim, não, nós não somos mais homens religiosos, nós somos homens científicos, penso, logo existo, precisa ser comprovado pela ciência. Então você tinha o homem religioso, depois você teve o homem científico, a biologia precisa comprovar, a ciência tem que comprovar, nós temos que ter provas científicas de que isso existe. Só que essa geração moderna mais, ela não é nem um homem religioso, nem um homem científico, ela é um homem psicológico. Não importa o que a religião diz, não importa o que a ciência diz, o que importa é como eu me sinto. É se é verdade para mim. Mas o cromossomo, XX, XY, a biologia, o homem e a mulher têm mais de 1.500 diferenças genéticas. Por isso que a ideologia de gênero abarca essa geração. Porque o que me importa é se aquilo faz uma coceguinha aqui em mim e se eu me sinto bem. Não importa se a religião diz que não é, ou se a ciência diz, cabalmente provado em laboratório, que não é. O que importa é como eu me sinto. Tudo bem? Então, por isso que essas ideias existiam já no mundo, mas elas não ganhavam a proporção que elas têm hoje, porque o homem em determinado momento tinha o freio da religião, em outro momento ele tinha o freio da ciência, mas agora o homem não tem mais nem o freio da religião, nem o freio da ciência, o que importa é como ele se sente. É por isso que se o menino se sente assim, então logo ele é assim. A pergunta é, Deus mudou? A nossa resposta bíblica, o mundo mudou. Suponhamos que o mundo mudou, mas nós servimos a um Deus que não muda, amém, irmãos? O mundo mudou, o seu mundo pode ter mudado, mas o meu Deus que criou o mundo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E o comportamento homossexual, a libertinagem sexual era condenada no Antigo Testamento e ela continua sendo condenada no Novo Testamento e nós pensamos assim. Alguém diria, os tempos são melhores, nós temos mais liberdade, mais... Os tempos realmente são melhores? Nunca houve tanta violência como existe no tempo de agora, violência doméstica. Nunca houve tantas crianças nascendo fora do casamento. Nunca houve tanta criança sem pai no mundo. Uma pesquisa feita no Brasil apontou que aumentou em 65% o número de doenças sexualmente transmissíveis entre jovens de 15 e 19 anos. De 2009 a 2019, aumentou em 65% o número de jovens que têm doenças sexualmente transmissíveis. Aumentou em 75% o número de doenças sexualmente transmissíveis entre jovens de 20 a 24 anos. Eu te pergunto, está melhor? O mundo está melhor? Pergunta para qualquer profissional de saúde
que faz pronto atendimento, que atende jovens nessas clínicas, o mundo de jovens que está chegando contaminado com AIDS. Pode perguntar. A libertinagem não está melhorando o mundo. Nós não acreditamos que Deus criou tudo errado e nós estamos aperfeiçoando. Nós acreditamos que Deus criou tudo perfeito e que a humanidade vai estragando tudo. O que a sociedade chama de evolução, nós chamamos de deterioração, de involução. Deus criou as coisas todas perfeitas e o mundo vai a cada dia apodrecendo mais. Segundo pressuposto da modernidade sobre sexualidade, seria ele, porque Deus é amoroso, ele deve ser tolerante. Deus é amoroso, então ele tem que ser tolerante. E a nossa geração tem uma profunda dificuldade em definir termos. Como é difícil, se você entrar nas redes sociais, você fica doido, porque as pessoas não entendem mais o que você quer dizer. As pessoas não sabem mais a diferença entre um termo e outro. O que é racismo, o que é discriminação, o que é homofobia, o que é tolerância, o que é amor. Não há mais definição de termos. As pessoas não sabem mais o que você quer dizer. E amor e tolerância na sociedade moderna foram juntadas em um termo só. Se eu amo, logo eu sou tolerante. Se eu sou tolerante, logo eu amo. E amor e tolerância em muitos momentos são antônimos. São contrários um ao outro. Basta a gente se lembrar da definição dessas palavras. A Bíblia vai falar muito sobre amor e pouquíssimo sobre tolerância. Eu estou dando respostas bíblicas, tudo bem? E na maioria das vezes, quando a Bíblia fala de tolerância, ela condena a tolerância porque o povo estava tolerando um comportamento sexual indevido. Diz a Bíblia em Apocalipse 2, versículo número 20, acho que eu coloquei o texto. Tenho, porém, contra ti o que, irmãos? O tolerares, que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição. Por que vocês estão tolerando essas coisas? Amor e tolerância são coisas absolutamente diferentes. O amor diz para a pessoa quando ela está errada. O amor diz para a pessoa quando ela está tomando um caminho que eu não concordo. Isso é amor. Tolerância diz, você faz aquilo que você quiser e eu não tenho nada a ver com isso. São duas coisas completamente diferentes. Quem tem filhos aqui sabe como é diferente você tolerar um comportamento do seu filho e você amar o seu filho e intervir no comportamento dele. O seu filho que é pequenininho lá, 5 anos, que ele fica pedindo doce para você, todo dia. Eu não quero comer arroz, feijão e salada, eu quero comer doce. Eu, como um pai que amo ele, vou lá e dou doce para ele, toda vez que ele pede. Eu amo ele. Mas eu estou sendo muito intolerante, dizendo para ele que ele só pode comer doce no sábado e no domingo. Você percebe que se eu amo de verdade, eu falo, não, esse comportamento vai te destruir. Esse comportamento vai te fazer mal. Mas se eu não disser, eu não o amo. É por isso, pais, parênteses aqui, que a Bíblia diz, todo pai que ama, corrige o filho. Porque onde não há correção, não existe amor. E o que o mundo de hoje quer é um amor que não corrige. E onde não há correção, não existe amor, existe tolerância. É por isso que eles juntaram os dois termos e confundem a nossa cabeça. Então, a falsificação do arrependimento é a tolerância. Porque onde há tolerância, não existe confrontação. E se está tudo bem, se está tudo certo, a Bíblia vai dizer, você está errado, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Isso é a Bíblia. Mas Deus te ama de uma tal forma que Ele te dá uma oportunidade para que você se arrependa e vá para o céu. Tudo bem? Isso é Bíblia, isso é amor. A tolerância vai dizer, está tudo certo, faz o que você quiser, Deus te ama, e no final vai dar tudo certo. São coisas absolutamente diferentes. Deus me ama como eu sou, e eu tenho que dizer para todos os homossexuais, ideólogos de gênero, Deus te ama como você é, mas é exatamente por te amar que Ele te repreende do comportamento que você tem. Se Ele não te amasse, Ele não te repreenderia, mas é porque Ele te ama que Ele te repreende. Por que Deus ama a humanidade? Deixa eu dizer uma coisa aqui claro para você. Toda pessoa que Deus ama, Ele tem um objetivo para ela: torná-la à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Romanos, aquele que nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus.
Toda pessoa que diz que entendeu o amor de Deus, mas que a cada dia se afasta daquilo que Jesus é, ela entendeu tudo, menos o amor de Deus. Toda pessoa que se sujeita ao amor de Deus vai a cada dia crescer mais parecida com Jesus Cristo. É por isso que o amor transforma. Sobre tolerância e intolerância, isso é um raciocínio básico. Um pouco de intolerância, meu Deus, se recortar isso na internet vai dar ruim para mim. Mas um pouco de intolerância faz bem. Provo para você. A gente é intolerante com algumas coisas na vida. Vamos supor que está lá o seu parente mal no hospital. E aí chega um cara para fazer uma visita e ele entra fumando no quarto. Você vai ser tolerante com aquilo? Sim ou não? Fala, não, tá, fuma aí perto do meu parente que está quase morrendo. O que nós vamos dizer? Aqui não é lugar. Mas ele não tem o direito de fumar? Ou, você percebe isso que eu estou te dizendo? O cara dirige embriagado. E aí ele bate, atropela. Você vai dizer, cara, você não pode dirigir embriagado. A gente é intolerante com essas coisas, sim ou não? Um pouquinho de intolerância. Todos nós somos intolerantes com coisas que preservam a vida. E todo mundo acredita num pouquinho de intolerância. Só que ele só não acha que aquilo se aplica ao seu comportamento. Se você é intolerante com o meu comportamento, então você não pode ser. Se a gente tolera tudo de todas as pessoas, não existe vida em sociedade. O problema é que a ideologia de gênero diz que tolerar, é por isso que eles não sabem mais definir termos, eles dizem que tolerar é o mesmo que comemorar, celebrar, apoiar. São palavras diferentes. Tolerar ou amar não é incentivar e comemorar. Que legal! Você acredita na ideologia de gênero, vai fundo. Ele diz, é isso aí mesmo. Não, eu posso te amar e dizer, não concordo. Eu tenho esse direito, gente, vamos definir os termos. Só que hoje tolerância se tornou celebrar, comemorar. Se eu não celebro, se eu não comemoro o comportamento homossexual, logo eu sou um intolerante. E eu não sou obrigado a celebrar e comemorar nada sobre ninguém. Então eu costumo dizer para as pessoas que esperam que a gente comemore um comportamento delas, especialmente o comportamento homossexual, eu digo assim, se você é tão inseguro sobre as coisas que você acredita, que você precisa que eu comemore o que você acredita, você deveria rever as suas crenças. Porque se eu creio que algo de verdade é verdade, eu não preciso que as pessoas comemorem e celebrem aquilo. Eu sei aquilo que eu creio. É por isso que Paulo depois vai dizer, eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Então, se a gente quer entrar na batalha pela fé, a gente vai ter que esquecer um pouco da aprovação da opinião das pessoas. Mas e a opinião das pessoas? E aquilo que as pessoas vão dizer? Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que me importa nessa vida é o que Deus vai me dizer lá no último dia, e não o que as pessoas vão me dizer no caminho. Isso é o que me importa. O que me importa é que meu Deus me dirá no último dia se eu combati o bom combate, e não aquilo que as pessoas disseram, porque as pessoas oscilam. A mesma multidão que diz, bendito é o rei que vem das alturas, que diz isso na segunda-feira, na quinta-feira está dizendo, crucifica-o. A multidão é volátil. Para de correr atrás da opinião das pessoas. Terceiro pressuposto, e uma objeção simples hoje de manhã sobre sexualidade moderna. Jesus não falou nada sobre a homossexualidade. Já ouviu isso? Jesus não falou nada sobre homossexualidade, Jesus não falou nada sobre gênero, só que tem um problema aí, Jesus também não falou nada sobre estupro, Jesus não falou nada sobre pedofilia, Jesus não falou nada sobre guerra nuclear, Jesus não falou nada sobre isso. Então, isso é o que a gente chama na hermenêutica de um cânon dentro do cânon. Ou eu acredito que o cânon bíblico é completo, ou não, eu não posso ficar fazendo cânon dentro do cânon. Ah, tá, tem a Bíblia, mas e Jesus? Entende isso? E o mesmo pessoal que fala, Jesus não falou nada sobre isso, aqui vai uma declaração bombástica para você. Jesus nunca disse Deus é amor. Quem disse Deus é amor? Quem, irmãos? João. Deus falou que o Pai ama? Sim. Deus amou o mundo de tal maneira, tudo bem, mas Jesus não disse Deus é amor. Então esse cara vai lá e fala, Deus é amor. Jesus nunca falou nada sobre o homossexualismo, mas esse Deus é amor não foi Jesus que falou. E qual que é o argumento que... E aí? São argumentos frágeis. Mas então o argumento do silêncio, quando a gente pensando um pouquinho no debate, o argumento do silêncio é uma falácia em si mesmo. Ah, ele não falou nada sobre isso. Mas Jesus falou sobre comportamento sexual. Está em Marcos capítulo número 10. Vocês vão ver como Jesus é heteronormativo. Ei, Jesus preconceituoso, irmãos. Ó, Jesus falando, Marcos 10. Jesus está falando, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher.
Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. Foi isso que Jesus falou. Esse Jesus é meio retrô. Jesus é meio Antigo Testamento, irmãos. É meio heteronormativo, meio literal, meio textual demais, meio patriarcal. Qual que é as outras coisas que você está ouvindo aí? Esse Jesus, eu achei que ele era um cara assim mais soft. Jesus está dizendo, primeiro, Jesus é criacionista, você acredita nisso? Jesus está dizendo, Deus criou. Aí depois ele vai dizer, e Deus criou só homem e mulher. Quando vierem com essa conversa para você que Jesus nunca falou sobre homossexualidade. Deus criou homem e mulher, então ele está falando sobre gênero. Qual que é o gênero? Homem e mulher, é isso que Jesus falou. Jesus está falando sobre família, porque ele fala, deixa seu pai e sua mãe. Aquele homem ou mulher está sendo criado por um pai e por uma mãe, isso é família para Jesus. Ele está falando sobre casamento, o casamento o esposo se unir-se-á à sua esposa. Então casamento para Jesus é entre um esposo e uma esposa, e ele está falando sobre monogamia, e ambos se tornarão uma só carne, está tudo aí. Esse é o conceito de Jesus. Deus criou homem, Deus criou mulher, ele é criado por um pai, por uma mãe, um dia ele sai de casa, se casa com a sua esposa e os dois se tornam uma só carne. Olha o que ele vai dizer em Lucas 17, versículos 29 e 30, coloca para nós. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Por que Sodoma foi condenada, irmãos? Por que Sodoma foi condenada? Pela libertinagem sexual. E Jesus está corroborando com o julgamento de Sodoma. Então, você lembra como Sodoma foi destruída? Choveu fogo do céu. Nesse dia, no dia que o Filho do Homem voltar, vai ser do mesmo jeito. Jesus não está dizendo, meu pai era muito radical no Antigo Testamento. E agora ele está mais soft, ele envelheceu, ele perdeu a mão. Lembra de Sodoma? Vai ser do mesmo jeito. Muito bem. Quarto pressuposto, para eu não alongar demais a conversa, estou encerrando, mais 10 minutinhos a gente fecha. Sexo e gênero são questões exclusivamente de direitos civis. Por que a religião fica se metendo nisso? Se sexo e gênero tem que estar no ambiente jurídico, são direitos civis. Então os guerreiros, os justiceiros sociais, vão querer juntar duas coisas que os cristãos não juntam. Os justiceiros sociais tiveram a sacada de juntar homossexualidade e racismo. E a Bíblia não faz isso em momento nenhum. Então eles nos apertam, dizendo, tem que ter direito civil, sim ou não? E aí o cristão, quando vê que a coisa está entremanhada, a gente tem que dizer sim e não. Não é só um sim solto. Do que você está falando? Quais são os direitos que você está querendo juntar? A luta do racismo é uma, e a luta da ideologia de gênero é outra, completamente diferente. É por isso que, não quero entrar na seara da política, a gente tem tentado não fazer isso, mas quando o STF criminalizou a homofobia, equiparando a racismo, para mim, ele cometeu um erro crasso. O texto é até bem escrito, o texto do STF, é um texto bom. Mas quando ele equipara o crime igual, você está juntando comportamento com raça, e são duas coisas completamente diferentes e distintas. Mas isso é porque a gente não tem lei, nós não temos lei no Brasil que diga o que é homofobia, ainda não tem essa lei. Você tem ali um despacho do STF que equiparou, criminalizou assim como um crime de racismo. Só que, pergunte, não para esses racistas progressistas, não para as pessoas que lutam contra o racismo do progressismo, mas a luta honesta, com relação ao racismo, eles não concordam com o pensamento da ideologia de gênero, porque existem causas civis e sociais que são necessárias quando a gente fala de raça, mas o comportamento homossexual não é uma raça, ele é um comportamento, e o movimento que luta contra o racismo não tem uma agenda para impor sobre a mim e sobre a sua vida. Já o movimento da ideologia de gênero, ele tem uma agenda comportamental que eles querem colocar sobre a sociedade. Por exemplo, pode procurar qualquer um desses movimentos de ideologia de gênero, esses maiores, e as suas declarações. Eles vão escrever coisas lá do tipo, queremos abalar a estrutura cisgênero. O que é cisgênero? É a pessoa que se enxerga conforme a sua biologia. Me enxergo homem no espelho, logo eu sou um homem. É por isso que o cara que se vê homem e não se enxerga homem, eles chamam de transgênero. Essa é a diferença de cis e trans. Então eles falam, queremos abalar a estrutura cisgênero. Eles vão dizer, queremos também abolir a estrutura da família tradicional. Está lá nas declarações deles. Queremos acabar com o pensamento heteronormativo. É óbvio que não é só sobre direitos civis. É moral, é conduta. É por isso que a gente se mete na história.
porque não é só sobre uma lei que vai ser aprovada, é sobre um pensamento que interfere na minha e na sua vida. Então, para nós, é sobre moral. Comportamento sexual sempre é sobre moral. Paulo vai escrever a Timóteo, 1 Timóteo 1, 9 e 10, pode colocar por gentileza? Ele vai nos dizer assim: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. Quem são os transgressores e rebeldes? Irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, para nós, a ideologia de gênero sempre será uma questão moral, por mais que eles queiram se tirar a religião da conversa e dizer, não, é só sobre direito civil. Não é sobre direito civil, porque eles querem interferir nos comportamentos morais da família. Quinto pressuposto que a gente ouve nesses dias, e eu tenho ouvido mais nessas últimas semanas com mais frequência, pode colocar por gentileza, é que sexo é inevitável. Eu olhei para essa declaração esse dia e falei, gente, é o Thanos. Quem aqui assistiu? Quem entendeu a referência? E se a gurizada tivesse aqui, né? Depois você pergunta para a gurizada mais nova, né? Sexo é inevitável. Como assim? Eu vou dizer uma afirmação para você hoje de manhã, pois isso vai soar muito estranho também. Mas você não precisa fazer sexo. Pode parecer loucura, inclusive, especialmente para um guri de 18, 19 anos. Está de brincadeira, né, pastor? Você não precisa fazer sexo. Desculpa, irmãos, eu tenho que entrar nessa. Nós não estamos fazendo agora. Você não precisa fazer sexo. Sexo é uma bênção, no momento certo e na hora certa. Deixa eu mudar a frase. Você não precisa de sexo para viver. Você não precisa de sexo para viver. Não é necessário. Jesus falou sobre eunucos. Olha o que ele disse em Mateus 19, versículo número 12. Eunucos, há eunuco de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então eu posso viver sem sexo. Vou dizer uma coisa aqui para você, qual foi a vida mais perfeita já vivida sobre a face da terra? Qual foi a vida mais perfeita já vivida sobre a face da terra? Jesus, sim ou não? Jesus era virgem. Morreu virgem, vida perfeita, sem sexo. Irmãos, antes que você estranhe e fale assim, tá, tamo junto, tá bom? Antes que você saia aí falando, tá? Só que o que acontece? O que acontece é que a ideologia de gênero está dizendo para os nossos jovens que sexo é tudo, que tudo gira em torno do sexo. E não é assim, existem jeitos e jeitos de se viver. Paulo era celibatário. Paulo se fez celibatário pelo Evangelho. Muito provavelmente ele foi casado antes. Muito provavelmente. Mas ele se fez celibatário por causa do Evangelho. Então tem jeitos e jeitos de se viver. Eu conheço, por exemplo, testemunhos de pessoas que lutavam contra a homossexualidade e que quando converteram ao Senhor Jesus Cristo entenderam que teriam aquela luta o resto da vida. Porque é uma luta, é um pecado como qualquer outro, como um mentiroso. E aí ele fez a opção de não se casar. Porque ele diz, eu sei que o meu relacionamento com uma mulher não é um tapa-buraco, eu tenho essa luta. Então a pessoa se fez celibatária, para não se aventurar no casamento sabendo que ele teria essas lutas. Tem gente que se faz celibatário por amor do reino dos céus, porque sabe do tamanho da luta que carrega dentro de si. Sexto pressuposto, sexo, gênero e sexualidade devem ser questões abertas entre os cristãos. Vocês são muito radicais, vocês têm essa posiçãozinha fechada aí de vocês, retrógrada, patriarcal, judaico-cristã, vocês deveriam se abrir para conversar mais sobre isso. Só que nós somos um povo de princípios e de distinção. O povo cristão é um povo de princípios que não mudam e de distinções que não mudam. Gênesis 1, 2 e 3. Eu disse isso na primeira palavra. O que é Gênesis 1, 2 e 3? Deus, criação, homem, mulher, casamento, Satanás, queda. De Gênesis 3,15 para frente se desenrola a história da humanidade. Mas tudo está ali de Gênesis 1 a 3,15. Se a gente remove isso, a gente não sabe de onde veio e a gente não sabe como era para ser. Por que vocês lutam contra a ideologia de gênero? Porque Deus fez homem e mulher. A mulher para o homem para a mulher, para que eles constituam família e tenham uma prole. E a raça continue existindo.
se multiplique sobre a terra. Então a gente pensa com propósitos eternos. Essa é a nossa resposta cristã. Por que essa questão não é aberta? Porque ela não muda jamais. É por isso que gênero não é para nós uma questão aberta. Para nós a biologia não é acidental, para nós a biologia é intencional. O cara nasceu homem, mas a cabeça nasceu errado, ou a cabeça, entendeu? O corpo está diferente. Não, para nós a biologia é intencional. Se nasceu homem, é porque é para ser homem. Nós pensamos assim. E, aliás, isso é muito mais científico do que qualquer outro tipo de pensamento. 7º, discordo dos limites morais que a Bíblia traça para sexo e gênero. Vocês estão cheios dessas caixinhas, esses limites de vocês assim. Por que vocês querem prender as pessoas? Por que limites são necessários? E aqui vai um argumento mais social, talvez em primeiro momento, sociológico. Nós não somos ilhas. A gente não vive cada um no seu mundinho, a vida é compartilhada. Se o seu filho, você é um ideólogo da ideologia de gênero, um exercício simples, aí você diz para o seu filho, ou ensina ele que ele pode ser uma menina, e quando ele tem 15 anos ele diz, sou uma menina, aí ele bota uma roupa feminina, e ele diz, agora eu vou usar o banheiro das meninas, e eu sou cristão, e eu disse para minha filha, você é menina, e ela cresceu e ela se ama como menina, ele e ela vão usar o mesmo banheiro, você não é uma ilha, você não pode sair removendo todos os limites, porque isso interfere na minha vida. Os nossos mundos vão se cruzar. É por isso que, se você acha, não tem problema remover os limites, pastor, a gente vai tocando a nossa vida, não, remova os limites, e você está interferindo diretamente na nossa vida. Os nossos mundos vão colidir. Aconteceu em julho, e veio à tona agora, em outubro, eu acho, nos Estados Unidos, um rapaz, um espertão, meteu uma roupa de menina, macho toda a vida, meteu uma roupa de menina, entrou no vestiário feminino, estuprou uma menina de 14 anos, dentro da escola. Acho que foi na Virgínia, se não me engano, só fazer um Google rápido você vai encontrar. O pai estava doido, transtornado, porque agora essas coisas estão normais, os nossos mundos colidem, e é preciso haver limites para que os mundos coexistam. Por que a gente acredita em limites? Deus não colocou limites porque ser um estraga prazer, Deus colocou limites para que a vida possa ser vivida do jeito certo. Aonde não há limite, não há sociedade, os nossos mundos vão se cruzar. Amanhã ou depois, você vai colocar o seu menino para fazer esporte. E esse menino que faz esporte vai dizer depois, eu sou menina. E aí ele vai querer entrar numa arte marcial onde a minha filha está. E aí ele vai lutar com ela, e isso já está acontecendo. Apresento para vocês Anna McCollin. Pode colocar aí a foto, por gentileza. Essa é a Anna McCollin, apaga a luz aqui da frente rapidinho. Essa é a Anna McCollin. Antes e depois, atleta de MMA, está lutando contra as mulheres. A primeira luta dela durou poucos segundos, pegou a menina, e as feministas, esse mundo é doido. Apresento para vocês a Tiffany, ela é mais conhecida, é aqui do Brasil, pode passar. Atleta trans do vôlei. Esse era ele antes, nunca teve expressão nenhuma jogando vôlei em ligas menores na Europa. Virou a Tiffany, maior pontuadora da Superliga. Teve até uma polêmica com o Bernardinho, que o Bernardinho soltou um palavrão, jogando contra ele, falou, homem é... Aí porque ele chamou o cara de homem, deu um mó bafafá, aí ele teve que se desculpar e tal, mas a força física, o que o Comitê Olímpico fez agora? Só controla a taxa de testosterona. Se a taxa de testosterona está abaixo daquilo, mas gente, isso é um crime do ponto de vista biológico, a força muscular... não vou entrar nessa seara. Eu só estou te dizendo isso para te dizer, os nossos mundos colidem. E a gente não pode ser a favor de que os limites sejam todos retirados. Daqui a pouco vai cruzar com o seu filho. É por isso que a gente tem que lutar pelos limites. Porque eu não posso viver num mundo em que eu tenho limite e o outro não tem. Em algum momento eu vou ser prejudicado por aquilo. Remova os limites e você acaba com a sociedade. Último, para a gente ir embora. Sexo é uma questão física, não é espiritual. O que vocês estão se metendo? Vocês não são do mundo espiritual? Sexo é sexo, é uma mulher, dois corpos se encontrando. Sexo é físico, não é espiritual. E essa é a grande mentira que esses pensamentos estão galgados, de que você é um animal evoluído. O que é você? Um animal evoluído. E nós não pensamos assim, irmão, menino que está aqui, a menina que está aqui, você não é um animal evoluído, você é criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados por um projeto, por um propósito, nós somos uma pessoa e nós possuímos alma e espírito. Diz a Bíblia, o corpo é pó, o pó volta à terra e o espírito volta para Deus. Quando Jesus fala, ele diz, na relação sexual existe uma unidade, ambos se tornam uma só.
existe um mistério espiritual naquilo, mas eu queria trazer para você hoje um discernimento, 2 minutos e eu encerro, um discernimento espiritual que eu tive com relação a isso. Deixa eu revelar algo para você que está na Bíblia, e eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que eu vou te dizer agora. 1 Pedro 5,13, quando Pedro está escrevendo, ele diz assim: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Aquele que se encontra em Babilônia. Só que quando Pedro escreveu isso, a Babilônia o império da Babilônia já tinha passado há muitos anos. Os primeiros cristãos se referiam a Roma, ao Império Romano, como Babilônia. Era uma espécie de codinome. Pode esperar, meninos, eu chamo vocês. Era uma espécie de codinome, Babilônia. E por que é que eles chamavam o Império Romano de Babilônia? O que é a Babilônia antiga? A Babilônia antiga, lá do Antigo Testamento, dos tempos de Daniel, levou o povo de Deus cativo lá para a Babilônia, levaram Daniel. Sabe o que fizeram com Daniel? A Babilônia castrou Daniel. Daniel foi castrado na Babilônia. Daniel trabalhava com o chefe dos... Você lembra da Bíblia? Chefe dos eunucos. Daniel foi transformado pela Babilônia em um homem não homem. É por isso que quando aqueles meninos são jogados na fornalha, não é jogada a família com eles, só são jogados eles. Naquela época, quando o homem errava, jogava a família junto. Os sátrapas que acusaram eles, depois foram jogados eles e as famílias. Por que aqueles meninos não tinham família? Porque eles foram eunucados pela Babilônia. Homens não homens. E a Babilônia na Bíblia é um espírito. E o espírito da Babilônia continua vivo. Pedro está fazendo referência à Babilônia, 700 anos depois que o império já acabou. Aqueles que estão em Babilônia, a igreja que está nesse império romano, lascivo, de comportamento sexual desenfreado. Há um espírito demoníaco por trás da perversão do sexo. Há um espírito demoníaco que atua em todas as nações e em todas as eras. É por isso que Pedro, tantos anos depois, vai fazer referência à Babilônia. Mas em Apocalipse, isso também é descortinado para nós. Apocalipse 14:8, a Bíblia diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo anjo, dizendo, nós estamos lá em Apocalipse, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Há um espírito que atua no mundo, em todas as nações, em todas as eras, e o nome desse espírito é Babilônia, e o que ele quer é que cada homem, cada jovem, cada criança, se torne sexualmente confuso, e se torne um viciado e um autodestrutivo em sexo, porque não ache você que quem faz uma cirurgia de redesignação de sexo fica feliz, não. De cada 10 pessoas que mudam sexo, 4 se matam. Mas isso a sociedade não te conta. O índice de suicídio entre transgêneros é 20 vezes maior do que na outra população. Essas pessoas não são felizes porque assumem ser trans. O que Babilônia quer é que o sexo seja uma religião, porque não se fala de outra coisa nesse mundo que não seja sexo, que não seja trans, que não seja homo, que não seja um morto casando com outro morto na eternidade, como a Doritos fez agora. Não se fala de outra coisa. Apocalipse 17, versículos 3 e 5, diz a Bíblia: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Versículo 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações sobre a terra. Sexo, na cultura moderna, é uma religião que está querendo dominar a mente, o coração das pessoas, está querendo dominar os governos. É um espírito que age por trás dos governantes, da mesma forma como Deus tem um reino invisível, Ele é rei de uma igreja que está sobre a face da terra, de um povo. Da mesma forma, Satanás tenta falsificar isso. Da mesma forma, Satanás tenta copiar essas coisas. Um reino que se move agora pela luxúria, um reino que se move agora pela adoração ao sexo. Apocalipse 18, e eu estou encerrando, vai nos revelar que a batalha final entre o bem e o mal também é entre o reino da luz e o império da imundícia, da impureza e do sexo. Diz Apocalipse, versículo 18, versículos 2 e 3, então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido, quantas nações, irmãos? Todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra, interessante, e se enriqueceram à custa da sua luxúria. Por que para nós sexo é um assunto espiritual? Nós não aderimos à religião do sexo, nós não servimos ao espírito da Babilônia, nós servimos a um Deus santo, que criou homens e mulheres para constituírem família e terem filhos, e para viverem para a sua glória e nada mais. O nosso chamado é para a pureza, o nosso chamado é para a santidade, o nosso chamado é para a simplicidade do Evangelho, e mesmo que nesses dias modernos, a Babilônia se levante com furor, espumando, bradando nos dias de hoje, eu e você acabamos de ler o final da história, e no final da história está escrito que a Babilônia caiu e o Cordeiro venceu. Entra na batalha, vamos lutar pela fé cristã. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, enquanto os meninos preparam tudo por ele, vamos orar. Vamos orar. Alguém diria, pastor, isso não soa amoroso, mas o amor às vezes precisa ser firme, e a igreja não pode entrar com a mão frouxa no mundo moderno. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor, eu não tenho todos esses argumentos. Assiste de novo a palavra, mas em última instância, pede a Deus que te lembre da palavra, e quando a discussão estiver acontecendo, tenha coragem de se levantar e dizer, eu não penso assim, eu penso que Deus fez homens e mulheres, um para o outro, eu penso que existe um jeito mais simples de viver. A vida de vocês é tão confusa, porque a ideologia de gênero é confusa. Assista a primeira palavra que eu preguei aqui. A minha vida é tão simples, eu me olho no espelho, e eu vejo um homem, e eu digo, eu sou um macho, um homem criado para a glória de Deus, está tudo resolvido. Vocês estão se batendo, fazendo cirurgia, se cortando, se mutilando, tomando hormônio, escrevendo e tal. Eu encontrei paz em Deus, e eu sei que você não tem essa paz ainda, porque só Deus pode te dar. Tempere a terra com a luz, com sal, perdão. Tempere a terra com sal, ilumine o mundo com a luz de Cristo que está em você. Mas vão me perseguir, vão falar, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem, vos mandarem a julgamento, por amor do meu nome. Fique feliz, quem quer seguir a Jesus, não pode querer o apoio da multidão. Querido Deus, levanta-nos, levanta pais, Deus, enche pais e mães de fé e coragem nos conselhos de classe, para levantarem a sua voz, seja a escola que for, para dizer, eu não penso assim, meus filhos têm outros princípios, existem limites necessários para a vida, usa-nos nessa sociedade, o mundo está apodrecendo e apodrecendo rápido, mas nós somos sal e luz, a igreja ainda está na terra, enquanto ela estiver aqui, haverá uma voz profética que se levanta, para apontar o caminho. Nós não estamos atrás da aprovação dos homens, nós estamos dizendo a verdade, em amor, em graça, mas sempre a verdade. Ajuda-nos a tratar os nossos amigos, os nossos parentes que estão lutando com homossexualidade, com ideologia de gênero, ajuda-nos a transbordar em misericórdia sobre eles, mas ajuda-nos a ter coragem de dizer a verdade, porque somente se a verdade for dita, é que eles poderão ser verdadeiramente livres. Levanta teu povo, levanta a tua igreja, essa é a minha oração. Há uma batalha pela fé, e nós não podemos nos ausentar dela. Esta é a minha oração em nome de Jesus, amém e amém. Erga suas mãos aos céus, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com o seu povo, com a sua igreja espalhada sobre a face da terra, e o povo de Deus diz, amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo, Ele é digno. Duas coisas, a primeira, espalhe essa série para os diretores, para os professores, para os seus amigos, para os pais, vamos espalhar a verdade, porque só a verdade liberta, amém, irmãos? Vamos cantar. Se você quiser ir embora, pode ir embora. Se você quiser ficar para cantar até o final, fica para cantar até o final, porque dele, por ele, são todas as coisas, amém? Vamos adorar o Senhor.